Fique agora com o programa Mundo Business. BM Vitória, sua concessionária BMW no Espírito Santo. Olá, Espírito Santo, seja muito bem-vindo ao programa Mundo Business deste domingo. Hoje a gente vai trazer para você tecnologia, inovação e inspiração. Fica aí que Mundo Business começa agora. Vamos falar sobre transformação digital na engenharia em visita à TimeNow, uma das maiores empresas de engenharia consultiva do Brasil, com atuação internacional. A TimeNow tem base aqui em Vitória e é muito focada em inovação e tecnologia. Vocês vão ver hoje no programa Mundo Business. E também uma história de inspiração de um garçom que fundou uma das 100 maiores empresas do Espírito Santo, Paulo César Sarri. E ainda falamos sobre o panorama do café no Espírito Santo em visita ao Centro do Comércio de Café de Vitória. Nossa colunista Stephanie Sampaio foi lá conversar com o presidente Márcio Ferreira. Também falamos sobre orçamento familiar e planejamento financeiro com a colunista de finanças de AZ, Ana Luísa Porto. E para começar o programa de hoje, vamos aos fatos relevantes da semana. É o Giro de Notícias. Na última segunda-feira, o presidente do Grupo Boás, Américo Boás Filho, ministrou uma palestra para o Instituto de Jovens Lideranças Empresariais do Espírito Santo sobre a trajetória do Grupo Boás, que comemora neste ano de 2021 80 anos de história. A empresa paranaense FibraSem, especializada em comunicação ótica para a internet, anunciou um investimento de 27 milhões de reais na cidade de Linhares, no Espírito Santo. Com isso, o portfólio da empresa será distribuído para o restante do país a partir daqui do Espírito Santo. Na última semana, a Findes, Federação das Indústrias do Espírito Santo, reuniu as 32 maiores indústrias do estado com o ministro da Economia, Paulo Guedes, e o secretário do Tesouro, Bruno Funchal. De acordo com o ministro Paulo Guedes, o Espírito Santo pode ser peça-chave na retomada econômica do país e na reindustrialização do Brasil. Essas e outras notícias você pode acompanhar diariamente no Folha Business, a maior plataforma de comunicação sobre negócios do Espírito Santo, lá no jornal Folha Vitória, folhavitoria.com.br. Também no Instagram, Folha Business, e no Instagram, Ricardo Frizeiro. Bom, e agora para falar sobre transformação digital, inovação e tecnologia na engenharia, vamos agora visitar a TimeNow, uma das maiores empresas de engenharia consultiva do Brasil, inaugurou sua nova sede na Enseada do Suá, na Avenida Américo Boás, o Future Now. Olha aí. No último ano, vimos uma acelerada transformação digital nos negócios e também na forma de trabalhar. A transformação digital permitiu às empresas inovadoras se adaptarem a novos formatos de trabalho sem perder a produtividade e a entrega de resultados. Hoje, estamos em uma empresa que é case de sucesso quando o assunto é transformação digital e cultura da inovação. A TimeNow, uma das maiores empresas de engenharia consultiva do Brasil, com atuação internacional, mas sede aqui em Vitória. Neste mês, a TimeNow inaugurou seu novo espaço aqui na Enseada do Suá, chamado Future Now, que materializa o momento de transformação digital da empresa, preparado e adaptado para as novas tendências de trabalho remoto e digital. Para entender os impactos da transformação digital na forma como trabalhamos, vamos conversar com 3 executivos da TimeNow. Antônio Toledo, CEO da empresa, Vinícius Bravin, diretor de inovação e novos negócios da TimeNow, e Walter Maia, diretor financeiro da empresa. Bravin, hoje as principais empresas do mundo atuam de forma mais flexível e remota. Como é que essa maneira de trabalhar tem sido implementada por vocês aqui na TimeNow em Vitória? Primeiro momento, a gente está num ambiente de mudança constante, né? Então o que a gente já vinha fazendo de atender os nossos clientes de uma forma remota foi impulsionado pela pandemia, e nesse sentido a gente fazendo o uso de uma estratégia de uma central remota com base em tecnologia que aproxima a comunicação
e os profissionais da empresa, os nossos profissionais que são qualificados em gestão de projetos e paradas, a gente consegue fazer, através de um modelo mais voltado para entregas, né, através de remotização, atender melhor os clientes, otimizando o recurso. Né? No caso, no passado, dificilmente você contaria com um pool de recursos tão qualificado e centralizado numa empresa, a gente consegue otimizar e dar melhores resultados. Então, por exemplo, a partir de uma central de gerenciamento como essa, você consegue gerenciar projetos no Brasil e no mundo inteiro daqui de Vitória, é isso? Positivo. A central remota ela tem um conceito de, vamos dizer assim, disseminar esse conhecimento, unir esforços e contar com profissionais que, num modelo tradicional, dificilmente teria as pessoas disponíveis. Elas estariam alocadas e atendendo a cada indústria em diferentes regiões. Porém, a gente consegue fazer algo híbrido, né? Então, a gente junta o conhecimento da equipe que está alocada no contrato, usa a tecnologia para poder complementar, né, e aproximar a visão de campo, central, visão de imagem via 360, gestão por imagem, focando em parada, focando em projeto, canais de comunicações e ferramentas que auxiliam nesse processo. E a gente junta o nosso time, os nossos processos, que entende melhor para realmente trazer um resultado que faça diferença para os nossos clientes. Vocês criaram uma nova diretoria, né, de inovação, novos negócios, Sim. que você, inclusive, é o responsável. Sim. Qual que é a ideia em reforçar esse posicionamento e essa estratégia da TimeNow na inovação e no digital? Essa criação de diretoria, ela reforça um posicionamento da empresa em acreditar que o status quo tem que ser alterado. Então, a gente percebe as mudanças constantes de mercado, a mudança e a visão focada em produto. Então, a TimeNow, nesse processo, reforça através da editoria que foca em inovação, ou seja, oxigenar o que a empresa faz, pensar como que o hoje pode ser diferente e conectar com as novas tendências, soluções. Então, realmente, esse posicionamento é importante de realmente capitalizar oportunidades e realmente trazer soluções melhores para o mercado de uma forma geral, né? Então, acho que é o caminho que a gente deve seguir nos próximos anos, sem dúvida nenhuma. Todos nós sabemos que no último ano o modelo de trabalho mudou muito, com o home office e as metodologias mais flexíveis de trabalho. Por isso eu perguntei para o Walter como que esse novo modelo se conecta com a estratégia de transformação digital da TimeNow e também de que forma esse novo modelo de trabalho materializado no Future Now, esse novo espaço, impactou o modo como eles enxergam cultura e inovação. Esse trabalho iniciou há um ano atrás, antes da pandemia a gente já pensava em fazer esse tipo de atuação, né? O trabalho remoto, híbrido. E aí quando a gente começou a materializar o conceito do Future Now, esse projeto que a gente está hoje, ele veio de encontro a um desenho que a gente fez de estratégia de transformação digital na maneira como a gente executa nossas atividades. Então, nós criamos um ambiente totalmente híbrido, flexível de atuação, conectado que a gente acredita que a gente pode prover melhores soluções para os nossos clientes. Então, de fato, a materialização disso, a construção desse ambiente e o método de trabalho está intrinsecamente ligado ao que a gente planeja como solução na nossa plataforma para levar aí talvez um pouco mais de valor aos nossos clientes. Agora, uma empresa de engenharia, né? A TimeNow é uma empresa de engenharia consultiva. Como é que você em especial enxerga essa questão de contratação de talentos, né? Para contratar pessoas boas, qualificadas, para trabalharem tanto aqui no back-office, nesse espaço mais de escritório, como lá dentro das indústrias? Então, essa é uma dor, acho que não é só nossa, é do Brasil. A gente vive um momento um pouco conturbado em relação à questão de trabalho, com tantos desempregados que a gente tem hoje no mundo, na sociedade, e a gente tem uma dificuldade de achar talentos. E ainda mais numa empresa de alto capital intelectual como a TimeNow. A gente tem trabalhado muito fortemente o nosso Employer Brand para destacar de fato aqui que a TimeNow é uma empresa diferenciada, se coloca como maneira diferenciada em relação à concorrência. Employer Brand, que é esse marketing para atrair talentos, né? Isso aí, fortalecendo a nossa marca empregadora, para tentar de fato encontrar aqui os jovens que querem fazer diferente. E essa é a pegada que a gente coloca dentro da nossa cultura. Então a gente quer de fato buscar pessoas que são inconformadas, obstinadas, transformadoras por essência. Acho que isso é o que move a TimeNow, faz parte da nossa cultura, do nosso propósito. E fazendo algumas ações pensando até no longo prazo. Para você ter noção, a gente está fazendo agora um processo de aprovação do nosso modelo de partnership. Então, a nossa ideia é que a sociedade, né? Trazer pessoas que trabalham aqui dentro para virarem sócias da empresa. Perfeito. É de fato aquele conceito de vestir a camisa. Então a pessoa entra, mas com o objetivo de se tornar sócia da TimeNow, e isso é o que a gente acredita e é o que faz com que a gente de fato alcance resultados como a gente alcançou até hoje.
Toledo, a Terminal está investindo em startups e em tecnologias que vão muito além da engenharia, né? No total, são mais de 2 milhões de reais investidos em 4 startups. Qual que é a ideia da empresa em trazer essas startups para dentro de um negócio e também como que essas startups têm ajudado a Terminal a entregar mais resultado? É claro, Ricardo, a gente tem uma tese para investir nas startups. Na nossa tese, as startups precisam ter alguma sinergia com o nosso negócio e, evidentemente, ter potencial de crescer. Mas a sinergia talvez seja o drive mais importante da nossa tese, porque a gente quer construir uma plataforma de soluções integradas. Então, a nossa ideia é que as startups componham essa plataforma e que, a partir dessa plataforma, a gente tenha condição de levar uma solução cada vez mais potente para os nossos clientes. Nesse movimento, a gente não faz só o Venture Capital, a gente faz o Corporate Venture Capital, que, na verdade, mais do que investir nas startups, a gente quer ajudar as startups para que, de fato, a gente leve uma solução, como eu disse, cada vez mais potente para os nossos clientes. O Venture Capital é um investimento em startups. O Corporate Venture Capital é quando uma empresa, como a Terminal, traz essas startups para dentro do seu ecossistema, faz a união do negócio da empresa com as startups, como o Toledo está falando. Agora, Toledo, a Terminal também estimula os seus próprios colaboradores a inovarem dentro do ambiente de trabalho, que a gente chama de intraempreendedorismo, né? Como é que vocês enxergam isso daqui? Como que isso tem se desenhado aqui no Future Now, né? E também nos seus clientes? A gente começou essa jornada já faz algum tempo. A Terminal sempre teve no DNA dela uma cultura de inovação. E eu acho que é isso, Ricardo. Na base de qualquer investimento, de qualquer coisa que você vá construir de inovação, você precisa ter uma cultura de inovação. Não à toa a gente tem o programa de embaixadores da inovação, justamente que são pessoas que são os nossos Frenchmans e Frenchwomans para poder, de fato, conseguir levar a inovação para as pontas. Afinal, a gente está espalhado no Brasil todo. Então, as pessoas estão dentro dos negócios, né? Dentro dos negócios, em cada um dos nossos clientes, a gente tem os embaixadores da inovação. A gente tem um programa muito bacana de intraempreendedorismo, quando a gente incentiva que os nossos colaboradores, aqueles que têm as ideias, que têm potencial de negócio, a gente incentiva que eles tragam essas ideias e todo ano a gente seleciona a melhor e faz um investimento nessa ideia no movimento de intraempreendedorismo. Mas no fim do dia, o que a gente quer criar é a cultura de inovação. E o Future Now é um desses elementos. É um espaço que permite a criatividade, que permite a integração. A gente chama aqui de um nosso ponto de encontro físico e virtual, sempre no movimento de cada vez mais criar a cultura de inovação. A ideia é que os próprios colaboradores ajudem a empresa a se modernizar e a levar a empresa para o futuro. E aí, como é que você enxerga o futuro da Terminal? Em 2030, 2040, 2050, para as próximas décadas e para essa década, o que vocês esperam ser? Na verdade, na base de tudo estão as pessoas. A gente tem a crença de que sem as pessoas a gente não consegue fazer nada. Por isso, todo investimento que a gente faz em pessoas, em cultura, essa coisa toda, porque é a partir das pessoas que a gente vai chegar nesse futuro que, na minha visão, ele é construído. Mas o que a gente quer ser no final dessa década, em 2030? A gente quer ser uma empresa ainda mais relevante, então a gente mira de uma receita acima de R$1 bilhão, que a gente entende que não tem outro jeito de fazer nesse futuro, que já começou, que não de um formato digital. Como podemos ver hoje, a transformação digital das empresas não é mais uma projeção para o futuro ou teoria. Essa revolução está acontecendo na prática, liderada aqui no Espírito Santo e no Brasil por empresas como a Terminal. Como resultado, vemos mudanças na forma de trabalhar, relacionar-se com parceiros e clientes e um aumento exponencial do número de soluções inovadoras implementadas nos negócios. Bom, a gente sabe que o Espírito Santo é um dos maiores produtores de café do Brasil e do mundo. E para falar sobre o panorama de café no Espírito Santo, nossa colunista de agrobusiness, Stephanie Sampaio, foi no Centro do Comércio de Café de Vitória conversar com o presidente Márcio Ferreira. Você sabia que o Espírito Santo tem relevância mundial na produção de café conilon e de arábica? O estado é o segundo maior produtor de café do país, sendo que na variedade conilon colhe 75% da produção nacional e 20% da safra mundial. O nosso estado é também o terceiro maior produtor de café arábica do país, gerando renda para 53 mil famílias na atividade e mais de 150 mil empregos diretos e indiretos, segundo dados do Incapé.
Contudo, o setor cafeeiro ainda enfrenta desafios para crescer e se desenvolver. E para entender mais sobre esse assunto e as possíveis soluções para desenvolver o café dentro do nosso estado, estamos hoje no Centro de Comércio de Café de Vitória, onde vamos conversar com Márcio Ferreira, presidente da instituição. Márcio, muito obrigada por nos receber aqui. Para mim é uma honra estar no Palácio do Café. A gente sabe da representatividade que tem, esse edifício, também toda a parte histórica. Conta um pouquinho para quem está em casa e talvez não conhece sobre a cafeicultura, qual é a importância desse edifício? Bom, esse edifício ele marca um ponto muito importante para a cafeicultura. Vale notar que é o primeiro edifício na Enseada do Suá. E hoje você vê o que é a Enseada hoje, né, e o que ele era na origem, realmente sendo, como sempre, a cafeicultura é pioneira na cultura, na economia do Espírito Santo e pioneira também dentro dessa região na Enseada do Suá. Já são 74 anos de história. E Márcio, como que é para vocês, como instituição, representar o produtor perante aí toda a cadeia de comércio? Para a gente é um motivo de orgulho, porque os produtores, eles são, na verdade, a principal razão de nós estarmos aqui hoje, né? O Espírito Santo tem sido protagonista em todas as áreas, no café, e é gratificante saber que o trabalho que o Centro de Comércio de Café faz em prol da cafeicultura encontra uma resposta contínua de melhoria e cada vez mais ativa por parte dos produtores. Márcio, um ponto para às vezes que quem está em casa não sabe é que hoje a gente é o segundo maior produtor de conilon, né, a nível mundial, atrás aí do Vietnã, que a gente sabe que tem toda a representatividade. Mas, Márcio, por que a gente é tão expressivo? Por que o Espírito Santo tem se destacado tanto? O Espírito Santo, ele se destaca pelo fato de ele acreditar naquilo que muitos não acreditaram. O conilon, ele era considerado no passado o patinho feio da cafeicultura. Hoje em dia, o conilon, ele é desejado, cobiçado pelo mercado internacional, pelo mercado doméstico, e hoje ele agrega bastante características positivas ao café que você, consumidor, toma na sua casa. Então, por isso nós somos diferentes. Márcio, você citou aí um ponto muito importante, né, dessa parte de exigências internacionais. Quando a gente fala sobre isso, é impossível não lembrar da sustentabilidade, de todos os critérios, né, de todas as exigências que nós temos no mercado. Como que hoje o produtor, né, o cafeicultor capixaba, tem conseguido lidar com esses desafios? O cafeicultor, o Espírito Santo, mais uma vez se destaca na sustentabilidade, com preservação de meio ambiente, com trabalhos voltados para crescimento da economia local, mantendo o produtor na zona rural com a sua família, crescendo em produtividade, sendo uma referência e tratando o meio ambiente como bem maior, no sentido não somente da cultura café, mas da qualidade de vida para os que lá estão e para todos os habitantes desse maravilhoso estado. Márcio, outro ponto interessante também é quando a gente fala, né, de mercado, o mercado de exportações. Como que está hoje aqui a nível de Espírito Santo? O mercado está bastante favorável. Esse ano é um ano ímpar para a cafeicultura, porque nós temos tanto os preços em níveis recordes, principalmente para o conilon, quanto o volume produzido pelo Espírito Santo, que pode vir, inclusive, a ser recorde histórico. O fato de ter volume muito grande não quer dizer que teremos preços baixos, porque há um déficit substancial na produção de arábica no Brasil, que será substituído com a qualidade e com a relevância do Espírito Santo nos cafés conilões. Márcio, estamos em plena colheita. Fala pra gente então quais são as perspectivas, né, para o final desse ano, para essa nova safra que vem por aí. Essa safra que está chegando, nós estamos agora com mais ou menos acima de 50% já colhido. As perspectivas são muito boas em função de preço e da demanda pelo café, principalmente o café conilon, também o arábica. Os preços mostram uma estabilidade com tendência de alta e dificilmente de baixa das centubaras. O produtor tem dosado bastante as vendas, o que é interessante porque mostra que ele tem um domínio sobre a situação dessa safra. Isso colocou o Espírito Santo hoje num foco onde todos estão buscando mais café conilon. Então o que a gente acredita é que
esses próximos meses, essa próxima safra será muito boa e tem sido isso uma frequência, né? Torçamos para que isso continue. A própria moeda, embora tenha recuado um pouco, tem valorizado bastante os preços em reais e as bolsas internacionais, tanto Nova York para o Arábica e Londres para o Robusta, têm mostrado um interesse cada vez maior pelo nosso café. Márcio, eu acho que isso mostra que estamos no caminho certo, né? O início foi feito de forma correta, estamos agora no meio do percurso e muitas gerações ainda poderão contar essa história. Muito obrigada por nos receber aqui no Centro do Comércio do Café de Vitória. Para mim é uma honra entrevistar o senhor, que representa tanto, que já fez tanto pelo nosso país. Muito obrigada, Márcio. Eu que agradeço, um abraço para você, para o Ricardo e parabéns pelo trabalho que você vem desempenhando, um trabalho diferenciado. Quem quiser aprender sobre cultura, agricultura no Espírito Santo, não deixe de acompanhar o trabalho que vocês fazem. Ele é top. A liderança de hoje é fundador de uma das 100 maiores empresas do Espírito Santo, genuinamente capixabas, fundadas aqui. Hoje eu estou aqui com Paulo César Sarria, fundador do Atacadão São Paulo. Paulo César, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui com você, Ricardo, para contar essa pequena história minha, da minha vida. Essa história que não é pequena, né? É, você estava me contando aqui no bastidor que você começou como garçom a trabalhar isso. Isso. Conta pra gente essa história. Exatamente. Eu morava no interior, meu pai tinha uma pequeníssima propriedade rural e eu vi que ali eu não tinha futuro. E Guarapari, nos anos 70, 80, era uma cidade turística uma das mais atrativas do Brasil. Sim. Não tinha Nordeste ainda, o Nordeste não era explorado, e Guarapari era cidade de saúde, então concentrava-se muitos turistas de Brasília, Goiânia, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo. Em Guarapari, o turismo era muito desenvolvido. Então, como eu morava perto, no interior de Anchieta, eu falei, eu vou para Guarapari, que ali é uma forma de eu estudar e também ganhar dinheiro. E assim eu fiz. Vim para Guarapari e comecei a trabalhar em uma pequena lanchonete. Logo depois, fui para uma bem maior, uma na Avenida Central. Trabalhava como garçom. Trabalhar como garçom. Antes eu ajudava na lanchonete, depois eu fui trabalhar como garçom, logo depois que eu vim para Guarapari, e ali tratava todo mundo muito bem, trabalhando muito, e fiz muitas amizades. Eu tinha facilidade de comunicação, então isso me ajudou muito, e com isso, essas amizades também influenciaram muito a minha vida. Ali eu conheci uma pessoa, que é meu amigo até hoje, Américo Pereira Rocha, que ele viu que, como eu trabalhava muito nessa lanchonete, eu morava longe dali. Eu fiz amizade com ele, ele me deu uma kitnet para eu morar exatamente perto dessa lanchonete. E ali eu poderia trabalhar mais. Então eu trabalhava, servia o café da manhã, que era uma padaria, panificadora e lanchonete, 5 horas da manhã, trabalhava até às 3, ia para casa, dormia 2 horas, voltava, pegava às 6 e ia até às 2 horas da manhã, às vezes até mais. Então eu trabalhava muito e com isso eu fiz muitas amizades e também ganhei muito dinheiro na época. Na época ganhava-se muita gorjeta. Pra você ter uma ideia, em um verão eu juntei dinheiro para comprar 10 bezerros para colocar na propriedade do meu pai. De tanto que eu trabalhava e também pelo trabalho muito bacana que eu fazia, todo mundo me dava gorjeta. E quando eu conheci esse Américo Pereira Rocha, que é meu amigo até hoje, todo ano terminava o verão, aí eu vinha para Vitória, depois eu vim para aqui para fazer o 2º grau, que o Guarapari já não tinha mais, 2º grau escolar. Sim. Aqui em Vitória, trabalhei num lugarzinho, trabalhei no outro, depois encontrei o Américo novamente. Paulo César, vamos trabalhar comigo? Ele era representante de várias fábricas de produtos de papelaria. Foi aí que eu comecei no ramo de papelaria. Fui trabalhar por conta dessa amizade com o Américo. Com o Américo que eu conheci lá trabalhando como garçom. E aqui em Vitória comecei a trabalhar com o Américo como preposto de representante. Ele era o representante e eu o ajudava. E aí comecei a trabalhar o estado inteiro. E fui trabalhando com ele, fiz o 2º grau, fiz cursinho, entrei para a faculdade, para a UFES, fazer jornalismo. Jornalismo. Jornalismo, Olha só. Aí, trabalhando com o Américo, eu conheci o ramo de papelaria e tinha um bairro
lá em Cariacica, chama-se bairro Itacibá, Sim. que tinha 2 supermercados que me compravam muito produto de papelaria, muitos cadernos, giz e várias coisas. Falei, cara, se os caras de um supermercado me compram produto de papelaria, aqui tem espaço para colocar uma papelariazinha. Aí eu rodei, procurei o espaço e tal, era uma época que não tinha muitas lojas disponíveis. Como eu não achei nenhuma vazia para alocar, eu comprei o direito de um cara que estava na loja, era uma peixaria, eu quebrei a peixaria todinha para montar uma loja de papelaria e continuei trabalhando como representante. Então o Atacadão São Paulo começou, o que seria o Atacadão São Paulo na frente, né? Começou em 79. Em 79 dentro de uma peixaria. A peixaria. Aí eu Bacana. comprei a peixaria do camarada e quebrei tudo e fui montar a empresa, Papelaria Itacibá, que chamava. Aí eu comprei, tinha uma inflação galopante nos anos 79, 80, a inflação era de 30% a 40% ao mês. Enquanto eu fazia a obra da papelaria, quebrava e acertava, eu comprei muito caderno para abrir essa papelaria de uma fábrica que eu representava. O mês virou, a tabela virou e subiu muito. Aquele caderno que eu tinha comprado, que eu não bati na loja porque estava em obra, bati no meu escritório, onde eu trabalhava, ficou lá amontoado esses cadernos. Um vizinho viu, falou, Paulo César, o que você vai fazer com esse monte de caderno? Eu falei, vou abrir uma loja. Falou, quer vender esse caderno? Eu vendo. Aí vendi com uma margem pequena, mas vendi um montante muito grande. Aí eu pensei comigo, pô, que legal. Abrir uma papelaria, vou vender uma unidade, vender 2, vai ser difícil de vender esse monte aqui. O legal é vender no atacado, pensei comigo. Aí abri a papelaria, voltei na fábrica. No atacado, para deixar claro, imagino que a maioria dos nossos telespectadores saibam o que é, né? Mas é quando você vende aquele monte de maior coisa quantidade. de uma vez só, em maior quantidade, assim você consegue vender mais, né? E muitas vezes com Isso. preço, uma condição melhor, né? Exatamente. Voltei na fábrica, que eu tinha comprado aquele caderno. O gerente era muito meu amigo. Aí lamentei com ele, falei, cara, eu vou precisar mais caderno, aqui ele não vai dar para abrir minha loja. Faz um preço ainda anterior. Aí ele fez uma concessão, eu comprei muito mais caderno para abrir a papelaria. E abri, deu certo a papelaria. Isso em qual ano? A papelaria 1979. Em Cariacica, bairro de Itacibá. Bairro Itacibá. Tá. Aí eu fazia faculdade, eu trabalhava como representante no estado inteiro e a minha mãe me ajudava na papelaria. Quando eu chegava à noite, 11 horas da noite, que ia olhar os movimentos da papelaria, o que tinha que fazer, o que tinha que mudar e tal. E eu vendendo na rua para os lojistas, quando o cara não podia me comprar da indústria, vou dar um exemplo, caneta Bic, por exemplo, tem que comprar hoje R$5.000. Várias papelarias pequenas, lojinhas pequenas não têm condição de comprar R$5.000. O que eu fazia? Vendia da minha papelariazinha, colocava no meu carro e entregava. Então, com isso, eu já fui criando a papelariazinha e buscando espaço para vender em atacado. Desde que eu abri a papelaria, o pensamento já era esse. Já era esse. Começar pequeno, mas ser grande, vender em grandes quantidades, né? Era isso. A papelaria deu muito certo. Tem uma historinha legal da papelaria. Já chamava Atacadão São Paulo, não? Não, aí era Papelaria Itacibá. Papelaria Itacibá. Tá. A Papelaria Itacibá deu muito certo também. Eu sempre bem ousado. Eu peguei uma Kombi de um amigo meu, véspera de volta às aulas, por exemplo, e eu mesmo saía na rua fazendo propaganda. Venha conhecer a Papelaria Itacibá e tal. Propaganda é isso. Ou tem que ser muito bem feito ou muito ruim, né? De qualquer tem que chamar atenção. No meu caso era pelo ruim, chamava atenção. E a papelaria lotava de a gente ter que fechar a porta para atender quem estava lá dentro, para depois atender outro tanto de pessoa. Então foi muito legal a papelaria também. Legal. Mas eu quero dizer que isso tudo com muita dedicação, Sim. com muito trabalho. Pra você ter uma ideia, eu fazia a faculdade, o que eu menos fazia quase era ir na faculdade. Eu não tinha tempo. Eu viajava o estado inteiro, cuidava da loja e tinha a papelaria. Então, não era fácil. E me conta uma coisa, como é que a Papelaria Itacibá foi virar Atacadão São Paulo? Aí, em 1983, eu já estava terminando a faculdade. Eu tive a ideia de abrir o Atacado São Paulo. Mais uma vez, o meu amigo Américo Pereira Rocha me ajudou. Eu queria colocar Papelaria São Paulo. São Paulo, que o meu nome é Paulo. Sim. E aí o Américo falou, não, parceiro, coloca Papelaria São Paulo, não, coloca Atacado São Paulo, que dá uma ênfase maior.
E assim eu fiz. Aluguei uma casa do Parque Moscoso, aqui em Vitória, era atrás do Parque Moscoso, e registrei ali o Atacado São Paulo. Aí eu vendia papelaria, terminei a faculdade, isso em 1983. Comecei o Atacado São Paulo. Aí parei de trabalhar com representação também, aí dediquei somente ao Atacado São Paulo. Era numa casa ali atrás do Parque Moscoso. Agora, esse nome Atacadão São Paulo tem um porquê, tem um motivo, né? Quem me contou essa história foi seu filho. Vou pedir para o nosso telespectador aguardar um minuto, que a gente já volta com o Mundo Business. Fica aí. Estamos de volta com o Mundo Business. Hoje eu estou aqui no estúdio entrevistando Paulo César Sarria, ele que de garçom se tornou o fundador de uma das 100 maiores empresas do Espírito Santo, genuinamente capixabas, fundadas aqui no estado, o Atacadão São Paulo. E a gente estava falando sobre a origem desse nome, Atacadão São Paulo. Conta um pouco pra gente por que o senhor escolheu esse nome. O nome Atacado São Paulo foi muito legal. Quando eu abri a loja, deu uma dimensão muito grande. Está vindo uma loja grande de São Paulo para Vitória. Outras pessoas do interior falaram, cara, Atacado São Paulo, vamos prestigiar, porque é um santo e tal. E quem já me conhecia, o Atacado do Paulinho, o Atacado do Paulo César. Então, tudo isso ajudou, o nome colaborou para o crescimento da empresa. Tinha um certo bis em torno do nome ser ou de um santo ou de uma empresa que estava vindo de São Paulo. Isso, exatamente. Deu dimensão de uma empresa grande que estava vindo para cá. Entendi. E isso... O capixaba gosta de uma coisa que vem de São Paulo, né? Isso ajudou. Na época, então, que não tinha essas grandes empresas aqui, isso foi fundamental. Bacana. Aí nós começamos em 1983, o Atacado São Paulo, e trabalhando com muito pé no chão, nunca pegamos dinheiro em banco, dinheiro emprestado. Legal. Eu sempre tive a teoria de trabalhar com recurso próprio. Eu só comprava quando eu podia. Crescia um pouquinho, comprava mais um pouco. E assim também foi o espaço físico do Atacado São Paulo. Nós fomos crescendo à proporção que entrava-se dinheiro e dava-se resultado. Aí mudamos de local várias vezes até chegarmos hoje numa loja com 3.000 metros quadrados, uma loja confortável, uma loja muito agradável, com muita variedade. O cliente sente-se bem ao entrar na nossa loja. Ele até sente assim como está passeando aquela loja dos Estados Unidos. Bacana. Vários clientes falam isso conosco, porque é uma loja que tem variedade permanente. Sim. E isso atrai muitos clientes. E aí fomos recentemente para essa loja de 3.000 metros quadrados. Estamos indo para Campos agora para abrir uma nova filial. Legal. Dentro de 2 a 3 meses vamos abrir essa filial do Atacado São Paulo. E nós fazemos muitas ações com nossos clientes. Pra você ter uma ideia, o nosso foco principal é a venda para revenda, para lojistas. A gente vende para o estado do Espírito Santo, vende para Minas, vende para Bahia e para o Rio de Janeiro. Aí nós inauguramos uma loja bem recente, no início da pandemia, e agora já estamos dobrando o nosso CD antes de terminar a pandemia. O nosso CD tinha 4.000 metros, vai para quase... que é o centro de distribuição, né? Onde fica a maioria das mercadorias para serem distribuídas, né? Isso. O nosso centro de distribuição tinha aproximadamente 4.000 metros, agora está tendo 8. Pela necessidade do nosso crescimento, cada dia você tem que ter mais espaço físico. E lá funciona 24 horas por dia. Tudo que o nosso cliente compra online, ou compra pelo televendas, ou pelos vendedores externos, os pedidos que chegam até às 18 horas, ele é processado, ele é separado, é emitido nota fiscal, a frota é carregada. No dia seguinte, na Grande Vitória, já está sendo entregue. Bacana. Então funciona 24 horas. Agora, na visita que eu fiz lá, eu vi que vocês têm uma coisa muito importante em torno dos valores, né? Dos princípios que vocês cultivam na empresa. Ainda na sede antiga, as escadas eram todas plotadas com algumas palavras que simbolizavam um pouco da cultura da empresa. Isso. Você aqui até agora na história falou bastante sobre amizade, né? Alguns princípios que, pé no chão, que te levaram a chegar onde você chegou. Eu queria que você falasse um pouco sobre esses valores e princípios que vocês cultivam. Sim, nós temos um relacionamento muito legal desde os nossos colaboradores, então amizade muito legal com eles. A maioria dos nossos colaboradores tem mais de 10, 15, 20, 30 anos. Então isso, você não consegue assim de uma hora para outra. Se você também
não for um bom patrão, você também não vai ter bons colaboradores. Então, isso influencia muito. E mesmo também com o cliente, nós temos um respeito muito grande pelo nosso cliente e eles têm uma fidelidade muito grande conosco. Eu faço várias campanhas com nossos clientes, eu levo cada ano 100 clientes para um passeio. Ano passado, alguns anos atrás, eu levei para Foz do Iguaçu. Eu sou cliente, hein? Depois eu já levei para um cruzeiro, depois já levei para Búzios, já levei para Porto Seguro e vários outros lugares. Então, a gente está sempre envolvendo os nossos clientes em campanha, em inovações. A gente, às vezes, dá treinamento para os nossos clientes. Então, a gente está sempre fazendo alguma coisa. E sempre com muito respeito, muita cordialidade, muita seriedade, muita honestidade. Se não tiver isso, não chega em lugar nenhum. Isso é com o cliente, isso é com o colaborador, isso é com toda a equipe. Tem que ter muita transparência e muita seriedade. E muito pé no chão. Igual eu falei, eu nunca trabalhei com dinheiro extra, eu sempre trabalhei com recursos próprios. Para não ficar pegando dinheiro com o banco, se endividando, se alavancando, como a gente usa a expressão aqui no mercado financeiro, né? Alavancar é tomar dinheiro emprestado para você fazer uma expansão. Depois você fica devendo e tem que pagar. Porque ele está falando que ele não gosta de se alavancar. Isso aí. E aí, com isso, nós temos uma credibilidade com as indústrias muito grande. Como a gente compra à vista, eu junto dinheiro para depois comprar. Eu compro à vista. Então, todas as indústrias, eles precisam de dinheiro de imediato. Para quem que eles oferecem? Para nós. Então, nós rematamos lotes de mercadoria com preço muito acessível. Entendi. E isso a gente passa para o nosso cliente. A gente quer giro de mercadoria. Então, a gente compra barato e vende barato. Com isso, a gente faz a mercadoria girar muito rápida. Agora, a gente falou das características da empresa, dos valores da empresa. Quais que você acha que foram as características que te fizeram, as características pessoais suas, que te fizeram ser um líder que conseguisse levar esse negócio à frente durante toda essa trajetória? Você começou como garçom e hoje é fundador de um dos maiores grupos empresariais aqui do estado. Quais são as características que te fizeram ser esse líder? Simplicidade, principalmente, honestidade e empreendedorismo. Isso é tudo. Eu sempre busquei chegar em algum ponto que eu almejava. E para isso eu trabalhava focado naquilo. Se você tem foco, se você tem objetividade, se você busca seus objetivos, você vai chegar lá. Bacana. E tem que dedicar para isso, tem que trabalhar. Eu sempre trabalhei muito. Então isso ajudou. Bacana. Agora, Paulo, para a gente finalizar um bate-bola aqui, uma liderança que te inspira. Obama. Uma empresa que te inspira. Votorantim. Votorantim, Banco Votorantim. A Votorantim é um conglomerado, né? É uma empresa muito séria, muito correta, muito honesta. Bacana. Isso me inspira. Um princípio não negociável. Honestidade. Uma vitória. Ter uma família muito perfeita, uma família que eu me relaciono muito bem, com princípios. Uma derrota. Eu nunca olho para a derrota, eu sempre olho para o otimismo. Então, por isso que não vejo muita derrota, não. A doença. O melhor investimento? O melhor investimento é aquele que você faz com segurança. O pior investimento? Aquele que você acredita e às vezes não dá certo. Se pudesse voltar atrás? Faria tudo novamente. A virada de chave na sua vida? Virada de chave foi eu ter conhecido essa pessoa que era do ramo de produtos de papelaria, que eu passei a trabalhar com eles. Que é o Américo Pereira da Rocha. Um abraço aí para o Américo Pereira da Rocha, que fez... Um grande abraço, meu amigo. Paulo, se pudesse deixar uma mensagem para quem nos assiste agora, qual seria? Tenha fé, tenha esperança, muito trabalho, muita dedicação, que tudo é possível. E com muita honestidade, muita seriedade e transparência. Bacana. Paulo, muito obrigado pela entrevista. Parabéns pela trajetória belíssima. Tenho certeza que vai inspirar vários capixabas a tentarem fazer algo semelhante ou também a empreenderem, começarem. Dá para começar do zero, né? Obrigado pela presença. Eu que agradeço, Ricardo, pela oportunidade e quando precisar, estou à inteira disposição. Lembre-se que eu também sou jornalista, igual você, eu nunca atuei. Não me valorizaram como jornalista, eu tive que ser comerciante. Bacana, Paulo, obrigado. Valeu, um abraço. Abraço a todos. Bom, e para alcançar o sucesso, como o Paulo falou, é importante ser organizado financeiramente.
Para falar de educação financeira e orçamento familiar, eu chamo a colunista de Finanças de AZ, Ana Luísa Porto. Ei pessoal, bom dia, tudo bem? Aproveitando o mês de junho, que é um mês delicioso, que é o mês dos namorados, eu estava me perguntando, vários casais têm um problema muito sério, que é dinheiro. Dizem que quando o dinheiro sai por uma porta, o amor vai pela janela. E eu não quero que isso seja um problema geral, porque quando a gente fala sobre dinheiro, se você senta, se você conversa com o seu parceiro sobre os sonhos de vocês, sobre o que você espera para o ano que vem, você quer comprar uma casa, e ele, será que ele quer comprar? Você quer trocar o carro, será que ele quer trocar o carro também? Os objetivos têm que ser em comum, mas você não tem que abrir mão também dos seus desejos individuais, mas tudo demanda conversa. Vocês não falam sobre tudo? Por que o dinheiro tem que ser tabu? O dinheiro não pode ser tabu para as famílias, para os casais. Se você tem um diálogo aberto, se vocês têm objetivos comuns, se vocês conversam e definem metas, estabelecem objetivos, fica muito mais fácil atingi-los. Então comecem planejando a vida de vocês, comecem desenhando quanto que eu ganho, quanto que ele ganha, quanto que eu gasto, quanto que ele gasta. Como que é a rotina de vocês? Alguns casais falam um pouco menos sobre isso, alguns casais mantêm essas contas totalmente apartadas. Não tem receita. Como para tudo no mundo dos investimentos, não tem receita. Para mim e para o meu parceiro, às vezes funciona de um jeito. Para você e para o seu parceiro, funciona de outro. Mas a conversa é fundamental. Conversem. Se você mantém o seu orçamento organizado, sejam vocês casados ou vocês querem casar. Se vocês querem casar, vocês já pensaram na festa de casamento? E a viagem de lua de mel? Como que vocês vão fazer isso? Planejem-se, programem-se, façam orçamentos com antecedência, coloquem várias coisas que podem dar certo e podem dar errado no meio do caminho. Mas se você não inicia um planejamento, não tem como dar certo, sinto informar, tá? Não tem segredo, não tem... Outro dia eu falei com o Ricardo, inclusive, Ricardo, você tá sentindo, eu sinto falta de você do meu lado, mas a gente estava falando sobre orçamento. Como que você faz? Anota no papel, gente. Às vezes você não tá com uma planilha de Excel, às vezes você não tá com um aplicativo. Anota, ó, eu quero casar. O que eu preciso? A festa de casamento, quanto que vai ser? Quanto que vai ser a minha viagem? Quanto que vai ser a despesa agora que a gente vai morar junto? Hoje talvez você tenha uma despesa separada, não mora com seus pais, o seu parceiro também. E agora, vocês têm isso de maneira conjunta. Então dividam isso, conversem, dialoguem. Se você já tem filhos, é um casal que já tem filhos, coloquem os filhos de vocês na rotina. Fica muito mais fácil quando tem mais uma pessoa contribuindo, mais uma pessoa que apaga a luz para economizar energia, mais uma pessoa que fecha a torneira enquanto escova os dentes. São coisas bobas que muitas vezes a gente não acredita que fazem a diferença, mas fazem. E a gente só sabe quando faz a diferença quando a gente começa a fazer o controle disso. Então, o controle é a palavra de ordem e o diálogo mais ainda. Então faça isso com seu parceiro, gente. Corte isso da vida de vocês como, ai, eu não posso falar sobre dinheiro. Gente, o dinheiro é o que te faz atingir suas metas. Eu falei sobre uma coluna, inclusive me sigam lá em Finanças de A a Z. Eu falei em uma coluna sobre, a gente tem uma visão muito capitalista sobre algumas coisas, mas se eu quero ter um filho, por exemplo, a fralda não é de graça não, gente. O leite tá caríssimo e a gente vê o aumento das coisas dia a dia. Então, falar de dinheiro, falar de finanças nunca foi tão importante e não pode ser tabu. E a minha intenção com a minha coluna e com o programa é mostrar para vocês a importância disso e incutir no dia a dia, porque depois vira rotina, depois fica fácil, você já fala igual você fala do tempo. Ah, vai fazer sol hoje. Nossa, vocês viram que semana que vem o Copom vai subir a taxa de juros de novo? Então, gente, tem que ser dia a dia. Insiram isso na rotina de vocês e as coisas vão ficar muito mais fáceis. Então espero que a partir de hoje, falar de dinheiro em casa, com a sua família, com o seu parceiro, não seja mais tabu, tá? E para mais dicas, me sigam lá no Folha Vitória, Economia, Finanças de A a Z. Vai ser sempre um prazer falar com vocês e ensinar um pouquinho sobre o mundo de investimentos. Bom domingo a todos e até domingo que vem. Para ter conquistas financeiras e realizar os sonhos da família, é preciso planejar.
E para adquirir o primeiro imóvel não é diferente, é preciso planejamento. Quando o assunto é o mercado imobiliário, eu vou chamar assim de dica para você ter uma carreira ou uma trajetória dentro do mercado como cliente comprador ou até mesmo vendedor, vamos chamar assim de sucesso, tá? Normalmente as pessoas começam a vida em apartamentos menores, por serem mais acessíveis. Então muitas vezes ali, através de uma herança, uma doação dos pais, dos avós ou até mesmo as próprias economias num começo de vida adulta, proporcionam um fluxo de dinheiro em que a pessoa consegue comprar muitas vezes aquele quarto e sala, ou então aquele apartamento de 2 quartos pequeno, para começar a vida. A maioria delas vê a oportunidade, principalmente pela forma de pagamento, nos imóveis na planta. Mas é preciso atenção com o fluxo de pagamento e o planejamento financeiro ao longo da obra, para não virar uma bola de neve na hora da entrega de chaves. Tendo esse primeiro imóvel adquirido, a vida vai então continuando. E a trajetória normal, se assim for a escolha, é a de constituir uma família ou querer um imóvel maior. É nesse momento que as pessoas costumam ali junto com um cônjuge, parceiro ou parceira, juntar os patrimônios conquistados até o momento e comprar um imóvel maior para caber toda a família e os filhos que virão. Então, esse imóvel que foi comprado, ou quarto-sala ou 2 quartos, ele acaba entrando no negócio ou sendo vendido, e a depender aí dos valores intrínsecos e as características do imóvel, essa pessoa vai ter apurado lucro ou dinheiro, né, nesse tempo que carregou ou ficou com esse imóvel, e aí o restante paga-se com dinheiro e com recurso muitas vezes de financiamento ou o próprio FGTS, né? Se a escolha for empreender ou precisar tomar risco na vida, também é bacana ter adquirido esse primeiro imóvel, porque você pode ou alienar para poder fazer um refinanciamento dele e assim pegar o dinheiro e investir, ou então você vai vender e aí com o dinheiro que você apurar com a venda desse primeiro imóvel, você consegue então partir para investir no seu próprio empreendimento ou em algum outro negócio. Bom, daí para frente, depois do primeiro, dizem que tudo anda mais fácil, né? E aí você, a depender da família e dos teus próprios sonhos, vai decidir se vai para um apartamento master, num bairro melhor, os filhos vieram aos montes, ou então se vai vender tudo, morar numa casa de campo, né, em Pedra Azul, ou então na beira do mar em Guarapari. Tudo é uma questão do seu momento e da sua escolha. Uma coisa que não pode faltar e faz muito bem ao longo da vida e das compras dos imóveis é o planejamento financeiro. E essas são as minhas dicas por hoje. Agora, para falar da agenda de investimentos da semana, eu chamo o colunista de Mercado Diário, Vinícius Torres. Fala, Ricardo, tudo bem? Olha, entramos a última semana de junho caminhando para o 4º mês seguido de alta no Ibovespa, o nosso índice da Bolsa Brasileira, com resultado até o presente momento de 2,5% em junho e 8,5% no ano. Semana essa que já começa com o Boletim Focus, boletim importantíssimo, com as principais projeções de inflação, juros, câmbio e tudo que acaba movendo ali a economia brasileira. No decorrer da semana, Ricardo, a gente tem dados importantíssimos também, principalmente em relação à produção econômica. A gente vai ter o PMI da China, o PMI dos Estados Unidos e o PMI da zona do euro. PMI, índice de gerência de compra, Ricardo, que mede basicamente como que vai a atividade econômica daquele país, além de também a gente ter na quarta-feira o PIB, Produto Interno Bruto, do Reino Unido, o que acaba mostrando ali tudo que foi produzido na economia britânica no mês de junho. Agora a semana termina com dados importantíssimos em relação principalmente ao emprego. A gente tem o payroll, que é o acompanhamento da taxa de desemprego americana, que é acompanhada pelo mundo todo e vai ser divulgado nessa sexta-feira, junto também de dados da economia brasileira em relação à continuidade dos empregos, como estão, se os brasileiros estão conseguindo novos empregos, se a taxa de desemprego está aumentando, tudo isso ao longo da semana, concluindo na sexta-feira com essa questão dos empregos. Seguindo com o calendário corporativo, Ricardo, a gente tem na quarta-feira o pagamento de dividendos da Vale a seus acionistas, como a gente comentou na semana passada.
Em relação a outra gigante do mercado brasileiro, essa estatal petroleira, a Petrobras, ela anunciou que deve vender ao longo dos próximos dias a sua participação na BR Distribuidora. Fator importantíssimo que mostra o comprometimento da empresa em desalavancar, tirar toda a robustez de suas dívidas que ela tem para poder seguir com o plano de expansão, bem como para a BR Distribuidora, ela deixa ter ali a sua ligação com o governo, passando a caminhar mais com suas próprias pernas, né? E por fim, a CSN, uma outra gigante do mercado acionário brasileiro, anunciou uma recompra relevante de ações. Isso é importantíssimo porque esse dinheiro está voltando para o investidor, ou seja, é resultado, é receita para o investidor que tem ações da CSN. Ela deve passar a fazer essa recompra ao longo da próxima semana e até o final do ano. Ricardo, do mais é isso, a gente segue acompanhando, segue otimista com o mercado acionário brasileiro e a gente volta a se falar na semana que vem. Um abraço e até a próxima. Bom, e para ficar bem atualizado sobre negócios, investimentos e inovação, você já sabe que pode contar com Folha Business, né? É só ir lá em folhavitoria.com.br/economia, no YouTube Folha Business, no Instagram @folhabusiness e também no meu Instagram pessoal @RicardoFrizeira. Muito obrigado por nos acompanhar nesse domingo, tenha um excelente dia. Um abraço.